Conversas Soltas, um podcast do Centro de Estudos Interculturais. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversas Soltas. Hoje temos o privilégio de conversar com o Dr. Manuel Moreira da Silva, docente, investigador e presidente do SCAP. Muito obrigado pela presença, pela disponibilidade, que não é fácil, e pela partilha que se segue. É um gosto, para mim foi um gosto perceber e reconhecer melhor o percurso académico e profissional, repleto de conquistas e de contribuições muito importantes para a investigação. Vou apenas salientar algumas para percebermos este percurso. Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, na variante Estudos Ingleses e Alemães pela Universidade do Porto, Faculdade de Letras. Mestrado em Terminologia e Tradução pela Universidade do Porto, Faculdade de Letras. Doutoramento em Linguística, especialização em Lexicologia, Lexicografia e Terminologia, pela Universidade Nova de Lisboa, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, o que é uma formação impressionante. É. Algum momento, e se calhar começava por aí, porque é de facto interessante perceber o percurso. Algum momento, ou alguma decisão, ou às vezes até alguém que marcou ou moldou esta forma de seguir este caminho, este percurso? Primeiro, muito obrigado por este convite. De facto, o percurso de cada um é muito individual, mas é marcado por momentos. Em termos daquilo que é a evolução da minha carreira, eu fiz uma carreira muito clássica no que diz respeito à licenciatura. A licenciatura foi em Línguas e Literaturas, na área de Inglês e Alemão, depois passei uma temporada na Alemanha, voltei e ingressei no SCAP. E aí sim começou a redefinir-se aquilo que seria o meu percurso académico e também o meu percurso de investigação e o meu percurso de vida, que está muito ligado ao Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto. Quando me decidi pelo mestrado em Tradução e Terminologia, decidi porque nós temos uma área forte e uma oferta forte em termos de oferta formativa no SCAP na área da tradução. Algumas ou muitas das unidades curriculares que lecionava na altura estavam ligadas quer à tradução, na componente técnica, quer à componente de interpretação e, portanto, achei que devia completar a minha formação de segundo ciclo, no mestrado, num mestrado que me parecia mais interessante, que era o de Terminologia e Tradução da Faculdade de Letras. Foi um percurso diferente de uma formação clássica, foi um percurso muito mais específico, numa área que estava a afirmar-se, que era a terminologia e que hoje é essencial em todas as áreas e é essencial, por exemplo, quando se consegue conceber e até compreender a forma como funcionam os Large Language Models e como funciona a inteligência artificial. Nesse âmbito trabalhei áreas muito específicas que depois pude transportar quer o conhecimento, quer essas áreas para dentro daquilo que lecionava e dentro daquilo também que investigava e como a Karina disse, há momentos e pessoas que nos definem. A pessoa que me arguiu na tese de mestrado foi a doutora Ruth Costa, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e eu achei a competência dela extraordinária e gostei imenso da forma como ela fez a minha arguição e, portanto, autoconvidei-me para o doutoramento em lexicologia e em lexicografia e em terminologia do doutoramento em Linguística da Nova e depois convidei-a para a minha orientadora e foi assim que terminei em 2013 o doutoramento com a orientação da doutora Ruth Costa, mas também com a orientação do professor Lucas Soares da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Isto porque em 2005 tornei-me investigador do INESC-TEC e como investigador do INESC-TEC na unidade de Ciências Empresariais segui uma área mais próxima daquilo que é a representação de conhecimento, a extração e gestão de conhecimento, e neste caso para a gestão de redes. Quando dizemos conhecimento multilingue, que pode suportar o desenvolvimento de classificações, que pode suportar o desenvolvimento de plataformas para gerir conhecimento em determinados domínios, e foi essa a minha área de trabalho, quer em projetos do 6º e do 7.4 comunitário de apoio, quer no projeto de tese, que depois efetivamente se concretizou em 2013. Portanto, há pessoas que nos marcam, há instituições que nos definem também, e esse foi o percurso que eu segui, pessoal, muito marcado pela presença destas pessoas e, obviamente, desta instituição e do INESC.
Exatamente, ou seja, há uma relação muito intensa com o SCAP que se perpetua, né, que continua, e desde 1998 que estás completamente dedicado ao SCAP, não é? Docência, pronto, investigação ao longo, mas docência. Já tens uma perspectiva muito abrangente do que é a instituição, dos vários momentos da instituição, e por isso te pergunto se consegues traduzir qual é a filosofia ou a ideia que marca a instituição, em que acreditas que é a instituição. De facto, eu gosto imenso de estar ligado ao SCAP e é a minha casa durante o dia quase sempre, não é? Faz parte da minha maneira de ser, faz parte das minhas amizades e eu acho que é uma escola com E maiúsculo muito especial. É uma escola diferente, é de facto a maior escola de ciências empresariais que existe, é aquela escola que representa a diferença, creio eu, pela diversidade da sua oferta formativa, pela forma como os diferentes departamentos ou áreas disciplinares se complementam na criação dessa oferta formativa e na sua transformação. É muito fácil criar aqui um curso que olhe para o mercado e consiga conjugar diferentes necessidades da área das ciências sociais, das áreas mais exatas, das áreas das humanidades, mas é uma escola com uma identidade muito própria, que é muito bem reconhecida pelo mercado. Isto significa que a nossa oferta tende naturalmente a estar em linha com aquilo que é a evolução do mercado. Isso implica, da parte de todos, dos docentes, dos funcionários, dos alunos, uma percepção de que estamos constantemente a evoluir, constantemente a adaptar-nos e que temos no nosso ADN muita flexibilidade para lidar com essa evolução, que é muito complexa, e para a acomodar bem. Ou seja, somos capazes de equilibrar a necessidade do mercado com aquilo que é a nossa necessidade de ensinar, de ter metodologias pedagógicas inovadoras, de ter um espaço que conforte os estudantes, que de facto lhes permita aprender. E é uma identidade que relaciona-se muitíssimo bem, na minha perspectiva, com as necessidades da região, como é óbvio, que reconhecemos, com as suas necessidades estratégicas, com as empresas, mas também com aquilo que é a necessidade do estudante atual, muitas vezes, de deixar o seu país e atravessar a fronteira à procura de oportunidades diferentes, porque oferece sempre uma formação multilingue, oferece uma escola verdadeiramente multicultural, onde a capacidade de saber estar se vai desenvolvendo naturalmente por estar aqui. Essa identidade resulta também para mim numa perspectiva única em termos da forma como somos vistos e como nos posicionamos no mercado. O SCAP tem servido muitas vezes como polo de atração para empresas estrangeiras, para investimento na região, sobretudo aqui nos concelhos limítrofes de Matosinhos, Maia, enfim, e outros, mas é um papel ativo que nós representamos em termos sociais, o que significa que nós temos uma noção da nossa responsabilidade social, não só, obviamente, por, enfim, sermos uma instituição de ensino superior e para termos boas práticas em termos de voluntariado, em termos de proximidade com a sociedade, em termos de transmissão de conhecimento, mas também em termos de, eu diria, fortalecer a região enquanto região interessante, região apelativa para o investimento externo. Exatamente, concordo completamente. Sinto-me também descrita, porque acho que de facto o SCAP acabou por criar uma relação que é muito diferente da forma de se relacionar com a sua comunidade de inserção, que é muito interessante. Além de docente, que tens uma vasta experiência, és também investigador e era impossível enumerar a quantidade de presenças em projetos nacionais, internacionais, publicações. Pautas-te sempre pela partilha de conhecimento e também por isso me parece que faz mais sentido esta tua perspectiva que acabaste de explicar, perspectiva do SCAP. Pergunto-te, como estás tão atualizado com estas constantes alterações? Qual é a tua área ou quais as áreas que pensas que serão mais vitais se pensarmos nos nossos alunos e na formação contínua que eles têm que lhes podemos proporcionar aqui no SCAP?
Essa é uma pergunta difícil. Se a resposta fosse dada em novembro de 2023, antes de ter surgido o ChatGPT, seria completamente diferente da que vou dar agora. De facto, quando olhamos para aquilo que é a investigação, a forma como ela depois vai sendo transferida para dentro daquilo que ensinamos, as apostas dos nossos centros de investigação, dos nossos professores também e dos nossos investigadores, nós temos vindo a evoluir muito depressa, sobretudo neste último ano. Por outro lado, quando consideramos aquilo que é a perspectiva do mercado, eu diria no curto, médio prazo, nós percebemos que vai haver uma transformação. Essa transformação passará necessariamente pela inclusão do digital, para suportar um conjunto de processos, para uma maior automatização de vários processos, e isso significará uma perda de algumas de algumas áreas e um acréscimo grande em áreas que nem sequer existem e em competências que não estão ainda desenvolvidas. E nós temos que estar atentos a isso. Uma parte do trabalho de investigação é exatamente antecipar, preparar, usar a escola e usar a investigação como um tubo de ensaio para poder perceber, enfim, que parâmetros usar para definir novas competências e melhor formação para essas competências, que parâmetros usar para aferir as necessidades do mercado em termos de transformação digital, em termos de maturidade digital, e depois perceber que tipo de formação temos que oferecer também e que implicações é que isso terá na transformação dos nossos currículos, dos nossos programas, na nossa forma de lecionar no dia-a-dia, na transformação da sala de aula, espaço físico, naturalmente. Temos que considerar todos esses aspectos e temos que considerar que há um conjunto de estudos, seja do Fórum de Comércio Internacional, seja de outros, que nos vão indicando que há certas profissões que mais rapidamente serão postas em causa e outras que poderão começar a crescer se tiverem as competências corretas. A escola tem que olhar também para isso, para planear no curto prazo como é que vai confrontar-se com essa realidade, como é que também vai responder internamente, ajustando a sua oferta formativa, sobretudo com o complemento que falavas, que é o complemento da oferta ao longo da vida. Eu acredito que a oferta ao longo da vida vai passar a ser central, já é no caso do SCAP, com a Porto Executive Academy, mas vai passar a ser absolutamente central porque haverá necessidades imensas de formação, quer na administração pública, quer nas diferentes empresas, para fazer evoluir os seus quadros. Não é necessariamente para os dispensar, a troca não é se calhar a opção mais viável, mas a formação, a inovação na formação e a atribuição de competências extra por esta formação contínua será certamente o caminho a seguir para muitas empresas. E eu acho que as universidades vão ter um papel relevantíssimo, porque as universidades reúnem em si a competência para ensinar o estado da arte. E essa capacidade que vamos ter que ter e que vamos ter que oferecer, até em termos comerciais por via da PEA, tem que ser maior, tem que ser mais bem gerida e tem que ser mais visível. Esta transformação, como eu dizia, do último ano por via da inteligência artificial, a inteligência e de outros meios que foram, entretanto, sendo desenvolvidos, sempre com base na inteligência artificial, leva-nos a ter que ponderar também a oferta que temos a esse nível, se calhar a levá-la um bocadinho mais longe e a pensar nos nossos recursos humanos, que recursos humanos precisamos também para poder acompanhar esta evolução. Exatamente. Tens esta perspectiva. Claro que o desafio de 2022 em que te tornas presidente da instituição Sim. também te dá uma abrangência diferente porque passas a perceber a instituição de outras perspectivas, não é? E por isso é tão importante perceber que estás no caminho do futuro, que é algo que todos nós nos devemos questionar, o que é que vem aí, tentar acompanhar. E por isso acho muito interessante salientares que é preciso aplicar a investigação na interação com os nossos alunos. É para isso que ela serve, para depois ser aplicada. E por isso saliento esta perspectiva de futuro novamente com o doutoramento. Esta proposta de doutoramento, neste caso dos estudos interculturais para a inovação. Como entendes esta ligação, que é de facto aqui um dos outcomes, não é? da investigação? Como entendes esta necessidade de uma instituição como a SCAP continuar a perspectivar este caminho? Bom,
em múltiplas dimensões. Eu acho que é, de facto, uma perspectiva de futuro. Em 2023 a lei alterou-se, abriu-nos a possibilidade de outorgarmos doutoramentos, de construirmos os nossos próprios programas doutorais, de termos uma visão sobre o terceiro ciclo, e aquilo que foi definido na estratégia do Politécnico do Porto é que iríamos fazer uma definição estratégica dos doutoramentos e apresentar propostas de doutoramento. O SCAP é a segunda maior escola do Politécnico, é uma escola na área das ciências empresariais, tem-se e sempre teve, desde 1950, se não estou em erro, uma área de humanidades ligadas às línguas e aos estudos interculturais forte, e que sempre trabalhou em conjugação com aquilo que de facto são as ciências empresariais. O nosso ensino foi sempre técnico, foi sempre um ensino a acompanhar aquilo que é a missão da escola, a visão da escola, a sua perspectiva, muito ligada ao tecido empresarial, e dentro desse domínio também o SEI e o seu mestrado primeiro e agora a proposta de doutoramento em estudos interculturais para a inovação são propostas que vêm completar aquilo que é a estratégia de criação de doutoramentos no SCAP, aquilo que é a estratégia de desenvolvimento de doutoramentos específicos desenhada pelo Politécnico do Porto, doutoramentos em imersão, próximos do tecido empresarial, próximos de soluções que precisem de ser desenvolvidas, e neste caso nós sabemos que os mercados internacionais, o próprio mercado da nossa região, é à partida internacional, atrai um conjunto imenso de pessoas que vêm de outros países para trabalhar em grandes empresas internacionais que se fixam aqui. Há várias que têm entre 400 a 900 funcionários, e os ambientes desses locais de trabalho são necessariamente interculturais, são multiculturais e precisam de uma política e de uma dinâmica e, se calhar, de projetos que ajudem a desenvolver, a sustentar esses ambientes e a torná-los produtivos para as próprias empresas ou para as instituições, sejam elas câmaras ou outras instituições, associações, fundações, etc. Nesse âmbito, a criação desta proposta de doutoramento é absolutamente inovadora, tem e está diretamente relacionada com a nossa missão, mais uma vez, olhar para o tecido empresarial, perceber onde é que há algo que possamos fazer que tenha impacto e criar uma formação de impacto, neste caso ao nível do terceiro ciclo, mas tem uma outra vertente que é absolutamente crucial para nós, que é tornar mais estável e mais forte a nossa investigação. E sem doutoramentos isso é impossível. Nós temos, acho eu, nos politécnicos portugueses, um diferencial em algumas áreas, um gap, que nos demonstra que o facto de se oferecer doutoramentos, que haver a possibilidade de integrar os doutorandos nos centros de investigação, de estes estarem connosco durante alguns anos a desenvolver o seu trabalho, traz uma grande estabilidade, traz uma grande evolução ao conjunto das investigações que estão a ser desenvolvidas, ao conjunto, enfim, das perspectivas que vamos tendo, e atrai projetos. Ora, nós precisamos muito também dessa componente. Portanto, temos uma componente em que, uma dimensão em que vamos contribuir e tentar impactar positivamente a nossa sociedade, as instituições, as empresas, e temos uma outra dimensão, que é aquela interna, que é a de poder, de facto, fazer crescer a nossa investigação, torná-la mais sustentável e ter uma investigação diferenciada por via de doutoramento relativamente à que já existe, que é o caso desta proposta e também das restantes propostas que estão a ser criadas, que são mais 3. É um esforço muito grande, mas eu acredito que temos criadas as condições e todos os requisitos, como é óbvio, mas as condições, dado o prestígio e a capacidade que os nossos centros demonstram e dado também o percurso da investigação no SCAP ao longo dos últimos anos. Obrigada. Estamos quase a concluir a nossa conversa e eu gostaria agora, para terminar, de te pedir uma mensagem para todos aqueles que nos acompanham, aqueles que são o foco do nosso trabalho, o foco da nossa dedicação, os nossos alunos que procuram no SCAP conhecimento, mas também todo um crescimento, todo um outro desenvolvimento. Pedia-te uma última mensagem para eles. Bom, então para os estudantes são sempre o centro das nossas atenções. Tudo o que acabei de dizer, no fundo, se pensarmos, é dedicado aos estudantes. Criar conhecimento e transferi-lo para dentro da sala de aula é para eles. Desenvolver um conjunto de competências nos docentes
pensar em novas metodologias, preparar e capacitar os docentes para na sala de aula poderem desenvolver e aplicar essas metodologias também é uma forma de estar para eles, mas eu acredito que os estudantes são não só não absorvem passivamente o que a escola lhes dá, ao contrário, eu acho que os estudantes são uma parte interveniente ativa e absolutamente crucial naquilo que é o desenvolvimento da escola. Nós temos uma comunidade de estudantes, como eu disse, multicultural, que participa ativamente em todos os eventos que organizamos, que participa ativamente nas decisões mais cruciais à instituição e que ajuda a fomentar aquilo que é a relação com o meio. Os nossos estudantes, nesse aspecto, têm, eu diria, são quase únicos, porque todos os cursos, quase sem exceção, organizam eventos em que fazem o conhecimento chegar à escola e com isso dão a conhecer o seu próprio curso, reforçam a sua empregabilidade no futuro, reforçam a sua perspectiva, também a sua competência em criar esta relação. Os estudantes vão um bocadinho mais além, temos uma comunidade de alumni que nos representa com muita força no exterior, são nossos embaixadores, estão presentes na instituição, acompanham-nos no dia-a-dia, partilham as suas experiências nos CAP e, portanto, quando saem daqui, mantêm o sentimento de pertença, mantêm aquele sentimento de pertença ao que é ser aluno dos CAP, ser escapiano, como diz o nosso lema uma vez, dos CAP para sempre escapiano, algo assim. Mas eu acho que nós temos ainda muito para fazer com os nossos estudantes. Acho que eles e os nossos docentes e os nossos funcionários, os docentes, os discentes e os funcionários enfrentam todos o mesmo desafio. Em 2025 a inteligência artificial vai ocupar um espaço absolutamente, incrível, certamente, e ao ocupar este espaço vai-nos trazer desafios comuns a todos. O desafio de aprender sem só usar a máquina, o desafio de saber produzir conhecimento sem depender para tudo isso do chat ou de outro qualquer, ou de outra qualquer ferramenta da inteligência artificial, o desafio de poder desenvolver novas competências, para além da competência crítica, da competência de liderança, da competência de negociação, todas as outras que nos vão, ser postas perante nós e nós vamos ter que perceber como é que vamos estar nesse mundo, que competências serão mais relevantes dentro de um determinado curso, dentro de uma determinada formação e depois para responder a um determinado emprego, naturalmente, e não vamos poder deixar de caminhar com eles para perceber quais são as necessidades que a escola tem. Portanto, o papel ativo deles e interventivo é também nesse sentido, é de nos alertar, de nos acompanhar nas decisões, de perceber as suas próprias necessidades para nós podermos transformar a escola para dar resposta, pelo menos dentro do possível, a algumas delas. Ótimo. Obrigada. Muito obrigado pela partilha, pela liderança e pelo apoio. Obrigada. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado.